Bem, essa questão 3, ela traz o seguinte: para permitir o acesso a um monumento que está a um pedestal de 1,5 metro de altura, né, será construída uma rampa de inclinação 30 graus com o solo, como você vê aí na figura, certo? Aí ele dá novamente os dados, sabendo que o seno de 30 é 1/2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí ele pede aí altura, corrigindo aqui, não é altura, certo? Que ele pede aqui nessa questão. Ele pede o comprimento da rampa, beleza? Então corrige só aqui no finalzinho, ele pede o tamanho dessa rampa aí, beleza? Que é a hipotenusa desse triângulo. Então vem aqui no quadro para a gente resolver essa questão, ok? Pessoal, essa questão 3, ela tem só um erro de digitação, que é a questão seguinte. Ela pede para calcular aí o comprimento da rampa até o monumento, certo? Para ter o acesso lá ao monumento. Então eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender melhor. Ele quer o tamanho aqui, dessa rampa que você vai ter acesso a esse monumento, certo? Então eu preciso calcular aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Então, não faz sentido na questão ele pedir a altura que foi colocada a escada, porque a altura já está lá, que é 1,5. Então, por isso que eu disse que é um erro de digitação, beleza? Então, corrige aí quando você for fazer essa questão comigo, beleza? Então, ele quer aqui o comprimento aí da rampa. E o comprimento da rampa, você identificou que isso é a hipotenusa do teu triângulo, certo? Então, se aqui é a hipotenusa, eu tenho um ângulo de 30 graus e eu conheço aqui a altura desse triângulo. Se eu tenho então cateto oposto, que é a altura, que é esse tamanho que está aqui, eu tenho um cateto oposto a esse de 30 e tenho também a hipotenusa, a relação que eu vou ter que utilizar é o seno. Então você vem lá e diz, seno de 30 graus é o cateto oposto. O cateto oposto aqui é esse tamanho, que é esse mesmo tamanho que está aqui, é 1,5. Então, o cateto oposto é 1,5. E aí você vai ter que dividir isso pela hipotenusa, que é o lado maior do teu triângulo retângulo, certo? Quando você fizer isso, você precisa substituir o valor do seno, que é 1/2. Professor, e por que ele deu os outros valores? Só para confundir aí sua cabeça, certo? Você precisa identificar qual relação trigonométrica você vai ter que utilizar, beleza? Então, nesse caso aqui, a relação é o seno de 30 e o seno de 30 é 1/2. Então você vem para cá e bota 1/2 no lugar do seno de 30. E isso aqui vai ficar 1,5 sobre x, né? E aí você faz meio pelos extremos. Multiplica 1 vezes x, multiplica 2 vezes 1,5. Nesse caso, 1 vezes x vai dar x. E 2 vezes 1,5 vai dar aí 3 metros. E aí resolvido, o tamanho, né, ou o comprimento dessa rampa será aí 3 metros. Fica ligado, né? Vamos agora para a quarta questão. Vem comigo aqui na tela.